Olá, estamos na nossa aula número 5 do curso de Estratégia e Planejamento nas Empresas. Essa é a última aula que vamos falar sobre tipos de estratégia. Vamos abordar estratégia em nível corporativo e comentar sobre outros dois tipos de estratégia. Estratégia de internacionalização e de reestruturação também. Vamos começar com a estratégia em nível corporativo. A definição dela especifica ações que a empresa toma para obter vantagem competitiva, selecionando vários negócios em vários mercados. Diferente da estratégia que a gente viu na aula anterior, essa estratégia não é só para um único negócio. É uma estratégia a ser adotada para vários negócios, para atuar em vários mercados. E isso pressupõe que a empresa está fazendo uma diversificação também, buscando atuar em outros negócios. Podemos fazer uma comparação entre esses dois tipos de estratégia, em nível de negócio e estratégia em nível corporativo. Comparando as duas estratégias, lembrando que a estratégia em nível de negócio você aplica num único setor e num único mercado. Já a estratégia em nível corporativo você tem vários setores e vários mercados. A diferença é que em um tipo de estratégia em nível de negócio, toda empresa tem essa estratégia. Agora, em nível corporativo, não necessariamente. Se você é uma empresa menor, atuando só no mercado, com só um produto, você obrigatoriamente tem uma estratégia em nível de negócio, mas não necessariamente tem uma estratégia em nível corporativo. Essa seria talvez uma empresa de porte maior, que está buscando uma diversificação. E esse é o ponto-chave na questão da estratégia em nível corporativo. Comentando sobre diversificação, eu selecionei um ponto positivo e um ponto negativo entre os vários que existem na diferenciação, na diversificação. Bem-sucedida, uma diversificação, ela propicia o quê? Que você possa reduzir a variabilidade do lucro. Isso é um aspecto positivo. Eu tenho um negócio, de repente aquele negócio tem uma variabilidade no lucro. Quando eu tenho um segundo negócio, isso me ajuda a reduzir essa variabilidade. Enquanto um primeiro negócio pode estar reduzindo o lucro dele, o segundo pode estar aumentando. E vice-versa. Dessa maneira, então, o que acontece? Eu consigo reduzir essa variação da lucratividade. Isso é um ponto positivo para a diversificação. Um ponto negativo seria o quê? Seria a complexidade que você vai ter para administrar mais de um negócio. E tudo isso tem um custo também, um custo a ser administrado, uma despesa corporativa para administrar mais do que um negócio. Então você tem pontos positivos e pontos negativos em adotar uma diversificação, mas ela aí é o caminho quando você escolhe para uma estratégia corporativa. Falando em diversificação, eu classifiquei aqui em 3 níveis de diversificação. O nível mais baixo, o nível médio, intermediário e o nível mais elevado. E lá no canto direito eu coloquei o exemplo de negócios. O negócio A, no começo a empresa só teria um negócio A, ela tem um modelo de um único negócio. Ela representa 95% do faturamento dela, é como se ela tivesse um único negócio. Num segundo momento, ela pode ter um segundo negócio B, passa a ter 2 negócios, A e B, só que o negócio A é o negócio predominante. 70% a 95% do faturamento, por exemplo, vem do negócio A. E aí eu vou aumentando a minha diversificação. Aqui nesse segundo momento eu tenho uma diversificação já moderada, eu tenho 3 negócios, A, B e C. E por último aqui eu tenho um grau de diversificação um pouco mais elevado, onde os 3 negócios não têm relacionamento entre si. Repara que aqui o grau de diversificação é maior, é mais elevado. Nesse grau intermediário, eu tenho 3 negócios, A, B e C, mas eles compartilham produtos, compartilham a distribuição, compartilham talvez tecnologias, competências essenciais. Então, estudar a questão de estratégia em nível corporativo passa também por entender um pouquinho esse aspecto de diversificação. Nós vamos analisar esses 4 tipos de diversificação a partir do próximo slide. Bom, para diversificar eu posso ter pelo menos 3 motivos. O primeiro deles, que é o mais importante, que é criar valor para a empresa. Esse aqui é o motivo principal para se diversificar. A gente vai ver também que pode haver um motivo de neutralizar valores e um motivo não muito desejável pelos acionistas, que é de reduzir o valor. Dentro dos motivos para criar valor, eu posso ter 4 estratégias de diversificação. E essas 4 estratégias são montadas em cima de 2 componentes. Ou há vínculo corporativo, ou então você tem um vínculo operacional. Vínculo corporativo está ligado com competências essenciais e um vínculo operacional está ligado com as atividades, com os recursos. Pegando o número 1 aqui da figura,
que seria a estratégia de relacionada restrita. Vamos olhar um pouquinho como é que seria essa estratégia. A estratégia relacionada restrita, ela usa e explora economias de escopo. Economias de escopo seriam economias que você usa, né, são reduções de custo que você obtém, né, ao poder diversificar. Você pode obter isso, por exemplo, nesse caso, que é um vínculo operacional. Você pode obter isso através de compartilhar, né, parte da operação entre os dois negócios. Você tinha um negócio A, agora você implementou um novo negócio, o negócio B, e você compartilha aí, talvez recursos, compartilha uma infraestrutura, compartilha atividades. Com isso você cria uma economia de escopo. Isso vai trazer, evidentemente, um maior retorno para a empresa, porque você tem esse compartilhamento a partir do segundo negócio. Todo o custo inicial já foi incorrido no negócio A. Então, ao ter uma diversificação no negócio B, você vai ter um retorno maior. Apesar desse retorno maior, tem um lado negativo também, é que se aumentam os riscos nessa situação de diversificação. Por que se aumenta o risco aí? Porque você acabou fazendo uma diversificação em que você compartilha recursos, não é? Há um vínculo operacional. Talvez, se o negócio A, o primeiro negócio que você tem, começar a ter um resultado ruim, é provável que o segundo também passe a ter esse resultado ruim, porque eles têm sinergia, eles compartilham recursos. Então aí há um risco também nessa estratégia. Lado positivo de ter um retorno maior, há um lado negativo, porque o risco também aumentou. Voltando para o nosso quadro anterior, nós temos então a segunda estratégia, chamada de relacionada associada. É uma estratégia que usa mais um vínculo corporativo, um vínculo baseado em competências essenciais e não usa um vínculo operacional. Essa estratégia, ela também tem economias de escala, de escopo, mas são economias de escopo obtidas através de transferência de competência essencial. Ou seja, você tem um negócio A, num dado momento você resolve ter um segundo negócio, um negócio B, e você passa a transferir competências que você tinha no negócio A para o negócio B. Então você ganha aí escopo, porque aquela competência que você criou no primeiro negócio, ela teve um custo também. Esse custo incorrido você já não tem mais no segundo negócio. Então isso permite que você também consiga ter um retorno melhor nessa segunda opção de diversificação. Voltando para o nosso quadro, nós teremos então o terceiro vínculo, que seria um vínculo operacional e corporativo, ou seja, você criou um segundo negócio, o negócio B, em que há vínculo em termos de competências essenciais e há vínculo também em termos operacionais. Compartilha recursos e compartilha atividades também. É mais difícil de ser obtida, porque você vai ter que ter um vínculo em termos de recursos e vai ter que ter um vínculo em termos de competências essenciais. Agora, esse tipo de situação é uma situação também arriscada, não é? Se você conseguir ter sucesso, vai ser ótimo, você terá um ótimo retorno. E é um retorno difícil de ser imitado, porque você acabou colocando competências essenciais que você tinha no negócio A e que também tem no negócio B. Recursos que você tinha no negócio A e que agora você também compartilha no negócio B. Porém, há também o risco de você não obter sucesso nessa diversificação. Muitas vezes, os investidores acabam tendo receio com relação a essa opção, não é? Porque não há uma garantia de retorno, ou seja, há uma dúvida se as despesas corporativas não serão maior do que os benefícios obtidos, porque essa é uma solução também que tem um certo risco também. Voltando ao nosso quadrinho, temos a quarta opção em termos de estratégia para criar valor, que é uma estratégia não relacionada, ou seja, não há um vínculo corporativo por ter a transferência de competências essenciais e também não há um vínculo operacional. Nesse tipo de estratégia, que é não relacionada, o que se busca, na verdade, não é uma economia de escopo, né? É uma economia financeira, né? Então, você vai ter um retorno melhor ao poder aplicar os recursos financeiros das duas empresas de forma conjunta. Antes eu teria os recursos da empresa A, os recursos financeiros. Agora eu tenho os recursos financeiros da empresa A, da empresa B, da empresa C, todos eles na corporação. E a corporação, aplicando esses recursos no mercado financeiro, certamente obtendo retornos mais elevados. Então existe uma economia financeira que compense, provavelmente, essa diversificação. Então essa é uma razão para você fazer uma diversificação não relacionada.
Mesmo não tendo um vínculo corporativo, mesmo não tendo um vínculo operacional, o que acontece é que você acaba tendo um retorno aí. É uma questão de custo, né? Um retorno, uma economia financeira. Uma segunda razão para isso seria a questão de ativos, de reestruturação desses ativos. Seria essa segunda hipótese aqui na qual se aplica essa estratégia não relacionada. Tentar reestruturar os ativos de uma determinada empresa. Então você pode, por exemplo, ter um negócio A e aí você vai lá, compra, adquire um projeto B, reestrutura essa empresa B e começa a obter retornos melhores em cima dessa empresa B. Pode inclusive vender ela posteriormente. Muitas empresas fazem isso, às vezes adquirem um negócio que não está muito bem em termos de desempenho, em termos de retorno, reestrutura os ativos desse negócio, melhora então o desempenho da empresa e acaba vendendo essa empresa posteriormente com um bom lucro em cima disso, não é? Mas não é uma alternativa também muito fácil de obter, em especial em empresas baseadas em tecnologia. Empresas baseadas em tecnologias, como no nosso curso de computação, uma empresa de software, por exemplo, o maior ativo dela geralmente é o conhecimento, né, dos seus programadores. Então é um conhecimento, é um ativo intangível. E reestruturar ativos intangíveis começa a ser mais difícil. Portanto, essa estratégia de reestruturação, ela se aplica mais a empresas que têm ativos tangíveis e não em empresas que têm ativos intangíveis. Voltando para o nosso quadro, então, nós temos a quinta possibilidade, que seria uma estratégia de tentar neutralizar valor. Ela é baseada em incentivos. E eu posso comentar de incentivos externos e também de incentivos internos. Aqui isso acontece, na verdade, por exemplo, quando a empresa observa, né, ou visualiza uma oportunidade de ter um benefício fiscal, um benefício tributário. Então ela pode tentar diversificar para colher esse benefício de pagar menos impostos, talvez. Não é? Essa é uma motivação para a empresa ter em termos de diversificação. Uma segunda razão talvez fosse o desempenho ruim. De repente a empresa está tendo um negócio A inicial, em que ela tem um desempenho um pouco ruim, e aí com uma diversificação ela passa a adquirir um negócio B com um desempenho um pouco melhor, e isso melhora o desempenho total corporativo da empresa. Então essa pode ser uma forma de tentar neutralizar valor, compensar um desempenho ruim, adquirindo uma empresa com um desempenho um pouco melhor. Uma outra situação também de interesse é que é uma situação em que eu posso reduzir risco também, uma vez que eu posso estar adquirindo um novo negócio que não tem sinergia com o negócio inicial. O que é sinergia? Sinergia é quando o valor conjunto dos dois negócios supera o valor individual de cada um deles. Então, quando você tem sinergia, é porque o negócio, os dois juntos, criam um valor maior do que os dois em separados. Mas aí o risco também é maior. Se um negócio não vai bem, isso pode acontecer que o outro também não vá, porque há sinergia entre eles, há uma interdependência entre eles, talvez um retorno caindo num pode diminuir o retorno do outro também. Nessa situação, você minimiza um pouquinho essa questão desse risco, e isso pode ser uma razão para você também buscar essa estratégia. E por último, naquele quadrinho, nós temos uma estratégia de redução de valor. Né? Essa estratégia de redução de valor não é alguma coisa que o acionista, que o proprietário tenha desejo que ela aconteça, mas ela pode acontecer. O que seria uma estratégia para você reduzir valor? Isso pode acontecer, por exemplo, por interesse, talvez, da alta administração em propiciar uma diversificação. Diversificação essa, talvez, que não traga ao acionista, ao proprietário e a outras partes interessadas o retorno desejado. Mas para a alta administração pode ser que seja algo interessante. Por que isso? Porque quando você diversifica e você adquire outros negócios ou cria outros negócios, você aumenta o tamanho da empresa. E geralmente empresas com porte maior tendem a remunerar um pouco melhor os seus gestores, tendem a pagar participações um pouco mais elevadas, e isso é interesse da alta administração. Talvez aí possa acontecer que uma diversificação acabe atendendo a interesses da alta administração, mas nem tanto aos interesses dos proprietários. Por isso, uma questão importante está destacada aqui no slide, que requer governança, né? Essas mudanças deveriam ser também de interesse dos proprietários. Dessa maneira, eu encerro a nossa conversa sobre estratégia em nível corporativo e eu passo para as outras duas estratégias
uma estratégia de concentração e reestruturação e estratégia internacional. Com isso, eu estarei encerrando as questões de estratégia no nosso curso. A primeira delas, a estratégia de concentração e reestruturação, basicamente se divide em 3 tipos, né? Aquisições, fusões, né, e reestruturação. Aquisições e fusões, né? A aquisição, por exemplo, é a primeira estratégia, né? A definição de uma aquisição é a compra total ou parcial do capital de uma empresa, né? Basicamente é o que tem nessa equação que está aqui, olha, A mais B igual a A. Seria uma empresa A adquirindo uma empresa B, né, e ficando somente a empresa A, ou seja, a empresa B ela é extinguida, fica somente a empresa A. É bom lembrar que em termos de aquisição nem sempre são amigáveis, né? Nós vamos ter uma empresa A adquirindo uma empresa B, que vai ser extinta, no final vai acabar sendo só a empresa A. Portanto, esses novos funcionários da empresa B serão todos eles incorporados, né, à empresa A. Então, o processo nem sempre é um processo amigável, tem que ser cuidadoso também, não é? Esse é um risco que também tem que ser considerado numa aquisição. A segunda estratégia seria de fusão. Na estratégia de fusão, você tem a combinação entre 2 empresas em uma só. Esse tipo de estratégia é um pouco mais difícil de você conseguir, porque geralmente há a dominância de um, né, no caso da aquisição. No caso da fusão, não, né? As 2 empresas, no caso uma empresa A e uma empresa B, elas se fundem gerando uma empresa C, uma terceira empresa, né? Ativos de ambas as empresas são transferidos para essa terceira empresa. Nesse caso, você tem um caso em que é mais amigável. São 2 empresas que acabam se fundindo, às vezes essa fusão se dá pela troca de ações entre elas e esse processo tende a ser mais amigável, não há nenhum dominante em relação ao outro como havia na estratégia de aquisição. Essa também é uma possibilidade de estratégia a ser adotada. E uma terceira estratégia seria então a estratégia de reestruturação. Nessa estratégia, a empresa procura, né, o seu conjunto de negócios e fazer uma alteração no seu conjunto de negócios. Muitas vezes, essa reestruturação ela é fruto de um fracasso em uma fusão ou fracasso em uma aquisição. Isso pode gerar também uma reestruturação. Ou seja, empresas que passaram por um processo de aquisição, talvez não conseguiram um sucesso almejado, elas partem por uma estratégia de reestruturação. Nessa estratégia, você pega parte do seu ativo, né, e você passa para um outro negócio, você cria uma outra empresa, você parte, né, as empresas, que seria o caso de uma cisão. Você pega uma empresa, cinde ela em duas empresas, separa isso, talvez numa reação àquela aquisição ou àquela fusão que não foi muito bem conduzida. Mas não necessariamente nesse caso. Muitas vezes uma empresa pode optar por uma reestruturação sem ter passado por uma aquisição. Simplesmente ela vê uma oportunidade de mudar o seu negócio, talvez criar unidades de negócios separadas num modelo mais rentável, num modelo que crie mais valor para os proprietários, para as partes interessadas. Com isso eu encerro então essas 3 estratégias que nós temos de concentração. E aí vem a última estratégia, eu queria comentar, que seria a estratégia internacional. Também é uma estratégia que não pode ser aplicada a todas as empresas, né? Empresas de pequeno porte talvez não tenham estratégia de internacionalização, ou seja, não tenham interesse, né, em atuar ou comercializar seu produto em outros locais. Uma estratégia de internacionalização é quando você busca oferecer seus produtos em um mercado fora do seu mercado local. Essa é uma estratégia não muito fácil, que tem crescido a sua adoção nos últimos anos. É um ponto positivo, né? Cada vez mais se está adotando essa estratégia. Isso é fruto de uma globalização constante que vem acontecendo, mas também há aspectos negativos, né? Não é uma estratégia fácil de ser implementada, uma vez que você vai acabar comercializando produtos em outras localidades, que têm outras culturas, não é? Que têm outras regras, outras legislação. Então é todo um ambiente mais difícil e diferente daquele ambiente em que a empresa está acostumada. Mas, evidentemente, se ela for bem sucedida, ela consegue aumentar aí a sua comercialização, as suas vendas, consegue atender novos clientes. Constitui uma estratégia interessante de ser adotada. Numa estratégia de internacionalização, 3 pontos eu destaquei
para serem comentados. Primeiro, quais são as oportunidades internacionais que ela tem com isso, né? Que tipo de estratégia que ela adota e como é que ela faz para entrar nesse mercado internacional. As oportunidades podem ser pelo aumento do tamanho do mercado, ou seja, ao ela adotar uma estratégia internacional, ela pode aumentar o tamanho do mercado dela, pode vender mais ainda, ter mais clientes, ela pode ter economia de escala, né? Porque ela vai ter uma produção maior e isso também traz um retorno para ela. E aí ela pode adotar uma daquelas três estratégias que estão lá, né? Multilocal ou multidoméstica, estratégia global ou transnacional. E o modo de entrada. A primeira que nós vamos abordar é o tipo de estratégia. Tá? Então eu tenho 3 tipos de estratégia internacional. Eu faço multilocal ou multidoméstica, ou eu faço global, ou eu faço transnacional. Multilocal, ela se opõe um pouquinho à global. São 2 características um pouco diferentes. O que é a multidoméstica? É aquela em que você oferece um produto de acordo com as características locais daquele mercado. Você está buscando uma responsividade local. Você tende a vender aquele produto atendendo a questões culturais e às normas jurídicas daquela região. Já numa estratégia global, você procura ter um produto mais padronizado em que você oferece em todo o mundo aquele único produto. Você está buscando aí, na verdade, uma eficiência global. Então, são 2 estratégias um pouco opostas. Numa, você procura ter um produto em que você vai configurando ele de acordo com cada localidade para atender as características culturais, essa é uma estratégia. A segunda maneira seria a global, em que você faz um produto com características únicas e comercializa ele em todo o mundo, em todos os mercados. Essa segunda opção, a global, você tem uma eficiência maior, tem uma redução de custo nisso. Evidentemente, você também tem um risco, você não está atendendo às características particulares dessas regiões. Isso é um risco, talvez, de não ser bem recebido o produto. Enfim, você teria uma terceira possibilidade, que é a transnacional, que na verdade é uma estratégia que tenta conciliar as 2 anteriores. Ela tenta atender às características locais desse mercado e tenta, ao mesmo tempo, ser eficiente. Evidentemente que é uma estratégia mais difícil de você implementar, porque você tenta fazer as 2 coisas. Tenta ter um produto global, atender a todo mundo com aquele único produto e, ao mesmo tempo, vou tentar atender as peculiaridades de cada região. Isso é difícil. Como é que eu faria isso? Né? Uma estratégia de fazer isso. Talvez fazer isso por linhas de produto. Talvez eu possa ter uma linha de produto em que eu mantenho ela mais global, mantenho ela uma só, padronizada para todo mundo, e algumas linhas de produto eu posso ir configurando conforme a região. Então, nesse sentido, eu estou buscando uma estratégia transnacional, tentando conciliar eficiência global e responsividade local. Seriam tentar juntar as 2 estruturas. Com isso, eu acabei dando uma ideia dos tipos de estratégia que nós temos. Estratégia em nível de negócio na aula passada, estratégia em nível corporativa no começo dessa nossa aula e comentei mais 2 tipos de estratégia. Estratégia de reestruturação, de concentração e estratégia internacional. Não são as únicas estratégias que existem, mas dentro do escopo do nosso curso eu entendi que são as interessantes a serem abordadas.